Produção Podcast Clio. A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. Que meios a gente vai investigar hoje, museanders? Vamos investigar a mediação em museus de ciência. Bora lá? Olá, boa noite a todos, boa tarde, boa noite, bom dia, queridos ouvintes, museanders, cá estou eu novamente, Marina Gouveia, quem vos fala aqui. Para esse episódio maravilhoso, esplendoroso, temos pessoas muito especiais por aqui. E eu sempre vou referendá-la como a ruiva acobreada mais amada desse Brasil, Juliana Guerro. Se apresente, por favor. Alô, galerinha. Brasil! Como vocês estão? Tudo bem? Não falei alô Brasil, né? Tudo bem, não tem problema, é sempre bom mudar. Como vocês estão hoje? Eu espero que bem, porque eu estou ansiosíssima pro episódio de hoje. Vocês já leram aí que, aqui não aceitamos antivax. Aqui só pró-vacina. Se você é pró-vacina, continue, né? Continue aqui, hein? O episódio vai ser ótimo. Maravilhoso. Eu amei. E para explorar esses meios aí para combater os antivax, temos aqui também o maravilhoso, magnífico, mais que maravilhoso Gustavo Nalva. Olá, queridos museandas, tudo bem com vocês? Bom, se você é antivax e tá aqui ainda, eu vou convidar pra você ficar pra gente te convencer a tomar vacina. Vamos tentar fazer esse desafio pra gente, né? Se sinta convidado pra gente tentar te convencer a tomar. A vacina, pelo amor de Deus. E eu tô ansioso também, Ju, porque os museus de ciência, assim, são os meus museus favoritos, assim, quando eu viajo, quero visitar, quero conhecer museus novos, e além dos museus de temáticos, assim, de ciência, pra mim, tem um apelo emocional. Uau! Temos um tema muito precioso aqui entre nós, e ninguém mais, ninguém menos que ela, maravilhosíssima, esplendorosa, magnânima, Vossa Excelência, Professora Marta Marandino é a convidada de hoje. Boa noite, professora. Por favor, se apresente aos nossos ouvintes. Boa noite, boa noite. Não sei se eu vou conseguir manter esse ritmo de vocês, que é uau! Nesse horário que a gente está gravando, neste momento, depois de um dia grande de trabalho. Mas, enfim, estou super feliz de estar aqui, de ter sido convidada por esse trio maravilhoso, assim que vocês falam. E certamente muito comprometidos e muito envolvidos aí com a causa museológica, especialmente a da educação em museus, que é a que eu mais me afino e me aproximo aí das diferentes perspectivas que a museologia pode oferecer, né? Então é isso, eu sou a Marta, eu sou uma carioca que está em São Paulo há 24 anos, né? Assim, morando mesmo. E minha trajetória nos museus começou ainda no Rio de Janeiro. Eu, na verdade, sou bióloga de formação, e trabalhei muito tempo na educação básica, sendo professora, né? Quase não trabalhei na biologia mesmo, praticamente nada. E aí essa experiência de trabalhar como professora me levou a um mestrado, que foi na área de formação de professores, e depois do mestrado, no mestrado, eu entrevistei uma pessoa, que eu aproveito aqui para fazer uma homenagem, infelizmente ela não está mais com a gente, mas é a Guaracira Gouveia, ela gostava muito de ser chamada professora, e ela realmente é professora no máximo que essa palavra pode conter. E Guaracira foi uma das pessoas que dirigiu o CCEG, que era o Centro de Ensino de Ciências, que era do Rio de Janeiro, né? É ainda, o CCEG ainda está lá. E foi por causa disso que eu entrevistei ela, porque era um lugar onde se fazia formação de professores. Só que quando eu entrevistei ela já estava no Museu de Astronomia e Ciências Afins. E o fato dela estar lá me fez com que ela me chamasse depois, mais para frente, para fazer parte da equipe da coordenação de educação do Museu de Astronomia. Então,
Então, de fato, né, apesar de eu ser uma aluna que frequentou museus e era uma professora que, quando podia, levava também os alunos para sair, né, do espaço escolar, eu passei, então, a conhecer o museu por dentro, né, e por dentro de um educativo, né, de um setor educativo. Isso marcou profundamente a minha vida depois daí, né, não só acadêmica, mas também mudança de cidade, né, filhas, e tudo isso gira em torno um pouquinho dessa história de museu. Todo mundo, querendo ou não, acabou se metendo um pouco com o museu, com a educação não formal, enfim, depois eu posso contar mais dessa história, mas eu acho que é um pouco isso. E que história, não? É muita coisa. Também faço aqui a homenagem, querida amiga que não está mais entre nós, referência no campo. Professora, você pode então comentar mais sobre como o tema da mediação em museus de ciências chegou à sua trajetória? Pode detalhar um pouquinho mais esse aspecto? Com certeza. Acho que o fato de eu ter comentado antes da minha passagem pelo Museu de Astronomia, que não foi uma passagem muito significativa e longa também, porque eu fiquei lá eu entrei em 1995, e acabei saindo, de fato, depois que eu passei para o concurso aqui na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, né, que é onde eu atuo hoje, né, acabei não falando isso no início, né, mas enfim, então eu passei esse tempo aí trabalhando no educativo do museu, com várias funções diferentes, mas uma coisa que eu gosto sempre de chamar atenção e que para mim foi essencial nessa formação, é que o Museu de Astronomia, né, a Coordenação de Educação, ela sempre trabalhou e trabalha até hoje, eu tive lá há pouco tempo e vi como isso ainda é importante dentro do museu, na articulação entre prática educativa e pesquisa, né? Então eu entrei num educativo que já fazia pesquisa em educação, que hoje a gente chama de educação museal, mas educação em museus, né? Então a minha entrada nesse mundo já foi não só atuando exatamente como mediadora, né? Mas também refletindo e pesquisando a prática, seja do ponto de vista do público, né, da aprendizagem, das percepções do público, né, seja do ponto de vista da própria mediação com educador, monitor, guia, sei lá que nome a gente vai dar para isso, que são muitos e vários, e cada um com um significado também diferente, né? Pode ser até um tema para a gente conversar mais para frente aí, né? E também do ponto de vista das exposições e das ações educativas, demais ações educativas, né? Então, eu entrei nessa seara aí já com essa perspectiva de pesquisar também, né? E isso foi muito importante, então, para depois as decisões aí profissionais que eu fui fazendo. E essa experiência de trabalhar como mediadora é um pouco igual acho que as mesmas inquietações que eu tive quando eu era professora da educação básica, né? E que as questões de sala de aula me mobilizaram para curar o mestrado, né, e tentar aprofundar. Eu acho que o caminho foi semelhante, né? Eu estava ali na prática cotidiana de atendimento de público, de pensar exposição, de pensar recortes de pesquisa, e comecei a pensar que seria legal, né? Senti necessidade de fazer, então, uma pesquisa, né, que aí eu fui fazer depois no doutorado, mais para frente, mas sem dúvida esse cotidiano aí de trabalhar junto ao público mobilizou muitas questões, muitos interesses, assim, né, que me levaram a ficar mesmo no museu, né? Eu ainda fiquei muito tempo trabalhando na escola e trabalhando no museu, né? E isso também foi muito importante, né? Porque eu tive esse tempo de refletir sobre essas relações entre museu e escola e encontrar alguns estranhamentos e também algumas afinidades, né? Muitas vezes eu provocava os educadores do museu porque eu trazia uma discussão pensando do ponto de vista do professor da educação básica, né? E o contrário também, né? Eu também comecei a mudar minha prática, né, como professora, porque também eu estava dentro do museu, né? Então essas coisas também foram meio que se retroalimentando, né? Essa relação museu-escola na minha formação também foi muito forte, né? Eu achei bem interessante você trazer essa relação da quase com uma dupla atuação entre museu e escola, né? Porque são perspectivas diferentes e que se alimentam de formas complementares ou, dependendo do caso, enfim, paralelas em algum sentido, né? E eu queria perguntar pro Gu por que ele tem uma relação afetuosa com museus de ciência.
Eu fiquei curiosa também. Bom, eu tenho um afeto, o meu afeto por museus de ciência, na verdade, é muito por conta um dos primeiros museus que eu fui na minha vida. Eu já era um adolescente, começo da pré-adolescência, né? Que foi o museu do Tietê, que fica no Parque Ecológico do Tietê. E lá tem é um museu que vai falar sobre o rio, e tem algumas amostras de água, tem algumas maquetes, assim. Então, eu sempre fui uma criança, assim, que gostava de ir pra biblioteca, pegar uns livros, ficar olhando sobre geografia, sobre história. Eu sempre gostei desse aprendizado mais, eu posso dizer, interativo. Eu acho que os museus de ciências, em geral, eles têm muito esse não é um apelo, mas geralmente um aprendizado mais interativo, ou um aprendizado um pouco mais, não simplificado, mas assim, visual, de maneira que você entenda o que está acontecendo ali. Então, eu fui recentemente no Museu da Energia, aqui de São Paulo, e eles reformaram a exposição de longa duração deles, e agora tem uma sala só com experiências envolvendo energia, eletricidade, né? De resistência, de materiais que conduzem eletricidade, materiais que não conduzem. Tem aquela esfera que faz a eletricidade estática, se não me engano, que se encosta um bastão nessa esfera e ela dá aquele choquinho. Eu sempre gostei disso, assim, então os museus de ciência me atraem por conta disso, assim, tanto pela interatividade quanto pela maneira não simplificada, mas eu acho que mais didática passar um assunto, sabe? Uhum. E Gu, uma coisa, seu relato de experiência, né? Me lembrou na hora, assim, um tema que eu até vinha trazer para pedir para conversar mais sobre, que eu li em algum texto de Marta, em algum momento, que foi alfabetização científica. Eu fiquei com isso na cabeça, assim, alfabetização, porque eu também estou estudando pedagogia, né? E aí eu fico, olha só, dentro da pedagogia tem toda uma discussão sobre alfabetização e letramento e tudo mais, então, e é muito legal como a gente acaba realmente entrando já no tema da pesquisa e da atuação do museu na escola, e da escola no museu, da ciência no museu e da ciência da escola no museu, assim, como a gente acaba, como é tudo meio entrelaçado mesmo. Na verdade, eu até acho, aproveitando, vou entrando aí nesse tema do Museu de Ciências, né? Porque eu acho que essas relações que você está falando aí, né, de escola, museu, por um lado, né? Então, a gente está falando de instituições que têm histórias muito diferentes e muito, ao mesmo tempo, muito particulares, né? Mas que também tiveram nessa trajetória dessas duas instituições, sempre tiveram aproximações, né? Principalmente se a gente for pensar do ponto de vista do século XIX, século XX, assim, quando os diferentes públicos começam a entrar mais nos museus, né? As escolas também se estruturam melhor como escolas que a gente conhece hoje, né? E aí essa relação sempre teve presente. Mas para além dessa questão da relação escola-museu quanto espaço físico, né, finalidade, tem uma questão que são as áreas de conhecimento, né? Então, quando você traz, por exemplo, essa questão da alfabetização científica, antes mesmo de falar sobre esse tema especificamente, uma coisa que eu percebi também lá no Museu de Astronomia, logo no início, é que as pesquisas que eram feitas no campo do Museu de Ciência, ali na educação em Museus de Ciências, eram pesquisas que estavam muito articuladas com o campo do ensino de ciências, ou seja, né, sobre aqueles pesquisadores que trabalhavam tentando entender melhor os processos de ensino-aprendizagem de ciências na escola, né? Isso não só nacionalmente, internacionalmente também. Então, se a gente fosse para os encontros de ensino de ciências, de educação científica, né, no Brasil ou fora do Brasil, a gente começava a encontrar, principalmente a partir dos anos 90, 90 e pouco, já trabalhos que faziam reflexões sobre espaços não formais e especificamente sobre museus, né? Eu não sei dizer exatamente se isso acontecia, por exemplo, na área de ensino de história, de ensino de geografia, de ensino das humanidades, né, sociologia, né, e outras mais, mas o fato é que no caso do ensino de ciências naturais, então eu estou falando aí de um grupo de ciências específico, né, que são as ciências naturais, né, e que tem uma correlação no currículo, somente no Fundamental 2, né, porque é onde tem as ciências, né, depois se divide em biologia, em química e física, e que não existe geociências no currículo, mas se a gente pensar, as geociências têm muita relação, né, com química, física, biologia e também com geografia, né? Então,
essa provocação de mostrar essas diferenças que estão, muitas vezes, em caixinhas, né, na escola, né, que parecem não se articular, mas se articulam, né? Nos museus, às vezes, a conformação é outra, né? Às vezes tem algumas aproximações, mas também alguns distanciamentos, né, entre essas áreas. Mas o fato é que a pesquisa na área de educação em museus, em ciências, né, museus de ciências, ela é muito influenciada pelas pesquisas na área de educação de ensino de ciências. E não só esse tema que você falou, Juliana, da alfabetização científica, né, mas vários outros, né? Eu até uma vez fiz uma pesquisa que eram fortes nos congressos de educação em geral e educação em ciências, e os temas pesquisados na área de museu, educação em museus, né? E a gente vê assim uma influência muito forte, né? Até porque muitos deles são temas meio guarda-chuvas do campo da educação, né? Que aí não interessa muito qual é o espaço que isso está ocorrendo, mas é um processo educativo, né? Então, por exemplo, se a gente hoje falar de uma discussão sobre gênero ou uma discussão sobre questões raciais, ou mesmo uma discussão sobre epistemologia do conhecimento, né? São temas que vão aparecer tanto na educação, na pesquisa da educação formal quanto não formal, né? Então, assim, há efetivamente uma relação muito grande com as áreas de conhecimento, né, e com o campo da educação de uma maneira mais ampla. Eu fiquei aqui pensando, né, eu gosto de contar causos, professora. Eu comecei pensando, relacionando com a questão de públicos, né, que você começou falando um pouco mais no começo da fala, e aí, pensando aqui, né, estudar público em museus é um tema muito interessante, para mim, pelo menos, e aí vai vendo cada tipo de criatura que aparece em cada tipo de museu, né, e enfim, no geral temos muitas escolas, e aí quando se fala de museus de ciência, tem essa aderência, né, que a senhora acabou de comentar, e essa questão afetiva que o Gustavo trouxe também. Recentemente, na programação dessa última Semana Nacional de Museus, eu fui até o auditório da Faculdade de Medicina Veterinária da USP, Medicina Veterinária e Zootecnia, certo? O nome completo. Eles têm um museu lá, e era uma palestra falando sobre os museus universitários, né? Então, acho que foram, se não todos, quase todos os museus foram lá, inclusive o Museu Paulista se apresentou lá também, mas o Museu de Geociências se apresentou lá também, e aí o moço estava falando que o museu está fechado, mas eles continuam as ações deles nas escolas, né? E aí ele levou um kit escolar, não sei o nome oficial do kit, mas ele levou uma caixa cheia de materiais que eles levam para as escolas para fazer a conversa com as crianças. E ele tinha, eu não lembro o nome dele, me perdoe, pessoa. Deval. Será que era ele? Eu vou até retomar aqui. Ele tinha uma abordagem tão engraçada, assim, tão dinâmica, ele parecia um locutor, sabe? Um apresentador de TV, assim, muito... ele estava apresentando bem rapidamente, assim, a atividade, e aí ele pegou a pedra, acho que era, sei lá, uma pedra de, tipo pia de cozinha, né, um quarto, sei lá, e aí ele batia na pedra, assim, com um martelo, e dizia que o mesmo feldspato que tem na pasta de dente tem nessa pia da cozinha. Então ele criava conexões assim muito legais, que trazia esses elementos da geologia para o cotidiano das pessoas. Então eu acho que quando o Gu traz que os museus de ciência se propõem a esse tipo de interação, eu entendo dessa maneira, pelo menos. Eu acho que de algum jeito existe uma preocupação em trazer a experiência da ciência enquanto o campo do conhecimento, da experimentação, da pesquisa, com exemplos do cotidiano das pessoas. Falei uma besteira grande, professora? Não, acho que não, mas eu acho até interessante, fiquei pensando aqui, porque que essa imagem de museu de ciências que é forte na cabeça de vocês, isso pode ter a ver com uma questão geracional, mas, assim, em geral, não é assim que os museus de ciências são reconhecidos, no sentido de que são poucos os museus de ciências, no Brasil, pelo menos, que têm essa pegada mais interativa, né, por um lado. Também, assim, né, o ensino de ciências na escola também tem uma fama, né, de ser muito pesado
ou porque tem, na biologia tem muita coisa para decorar, ou porque na física e na química tem muita matemática, enfim, né? Então, sempre está em xeque um pouco, né, esse campo de conhecimento do ponto de vista do ensino-aprendizagem, né? E se a gente for pensar que os museus de ciências, eles começam, né, assim, principalmente com os museus de história natural, né, que no fundo eles vão guardando essas coleções que começam a aparecer, quer dizer, na verdade até antes, né, nos gabinetes de curiosidade já tinha lá, né, uma presença muito forte dos elementos, vamos colocar aqui entre aspas hoje, né, naturais, né, porque essa ideia do que é natural e o que é humano hoje em dia também está em xeque, né, assim, qual é as relações entre esses elementos, né, mas de qualquer maneira era ali, né, que começaram a se acumular, né, primeiro aquelas coleções particulares, né, com esses itens, esses objetos que vinham em geral de outras culturas, de outros continentes, né, e aí também com o processo de colonização isso só se acentuou, né, e chegam, no começo ali tem uma certa divisão entre artificial, natural, né, e depois a coisa, quando a ciência se constitui como um conhecimento legítimo, né, principalmente a partir dos trabalhos do Linneu, né, de classificação, é que essa preocupação de organização das exposições também, seguindo uma ordem, uma lógica, classificação, começam a aparecer, né. Mais para frente um pouco, aparecem também os museus de ciência e tecnologia, que também estão muito associados ao desenvolvimento científico e tecnológico, à revolução industrial, à revolução científica, né. Então, assim, esses museus, inicialmente, eles se apresentam como um grande mostruário de, por um lado, né, objetos naturais de diferentes naturezas, de diferentes culturas, né, e por outro, né, com essa perspectiva de aplicação, né, de um conhecimento aplicado à vida, ao desenvolvimento, né, às tecnologias, né. Então, e sempre com essa perspectiva de alguma coisa que era para ser mostrada, né, e essa questão da interatividade que vocês destacaram aí, né, não era muito presente, né. Isso vai acontecer no final do 19, que começam a aparecer os primeiros modelos lá do que a literatura chama aí do hands-on, né, da interatividade, no primeiro momento mais de manipulação, né, ou mais demonstrativa também, né, uma coisa que você apertava um botão e aí acontecia um fenômeno, né, físico ou químico, né, e depois isso também vai sendo colocado em xeque. Também há toda uma movimentação também, no caso dos museus de história natural, né, de um momento onde aquilo que era apresentado para o público também era aquilo que era pesquisado, né. Então, tem até essa história, né, que sempre eu conto, que é de um texto de dois brasileiros, né, a Lorelai e esqueci o nome dele agora, mas enfim, um texto bem antigo, que eles são dois historiadores da ciência, que vão falar lá uma hora que eles trazem uma fala, o registro, né, do Lamarck, dizendo que quando ele ficava muito incomodado com os desocupados que ficavam andando pelas exposições do museu, que era o lugar também de onde estavam as coleções, né, quer dizer, não havia essa separação entre coleção e exposição, né, e que o Lamarck ficava muito irritado com essas pessoas que não tinham o que fazer e ficavam andando pelo museu atrapalhando aquilo que o museu deve fazer, que é a pesquisa, né? Então, essa questão, essas tensões entre as diferentes funções dos museus, elas já estão colocadas há muito tempo, né, na história dos museus, e eu acho que esse fato, né, demonstra muito também o que era um museu nessa época, né? Ele era o retrato daquilo que era a pesquisa também, né? Isso depois também vai ter esse rompimento, né, entre pesquisa e exposição, né, no sentido de que nem tudo que está pesquisado é aquilo que está exposto, né? Então começam a ser pensadas as exposições como objetos culturais, educativos, né? Eu já estou dando alguns pulos de anos, né, assim, para que isso acontecesse, mas estou trazendo essa história toda, que eu acho que vocês conhecem muito bem, melhor do que eu, inclusive, mas um pouco para situar essa questão da interatividade, que ela vai entrar já no século XX, né, basicamente, assim, né, com a influência também das teorias de aprendizagem, teorias de conhecimento dentro dos museus, né? Então, mais uma vez, essa relação aí das discussões no campo educacional mais amplo, né, que começam a trabalhar com aspectos que têm a ver com uma
a forma com que a gente vai pensar que acontece, né, a interação do ser humano com o ambiente e como é que se dá o processo de aprendizagem nessa interação, né? Então, desde de teorias mais cognitivistas, numa linha mais piagetiana, até perspectivas mais histórico-sociais, né, que aí entram outros autores, os russos todos, né, enfim, né, que vão trazer essa dimensão mais contexto social, político no processo de aprendizagem. Então, isso tudo tem uma relação assim, muito direta com os museus de ciências, né? Tanto que, acho que vocês devem saber, mas o museu, um dos museus de maior referência é o exploratório o Museu Exploratório lá do Los Angeles, né? Não, São Francisco, que é um primeiro museu, assim, assumidamente, né, de interativo e tal, e que assim, já era ali, já se assume ali o Oppenheimer, né, as pessoas que pensaram, esse museu já se assumia que os aparatos foram pensados na perspectiva de representar fenômenos e não mais os objetos, quer dizer, o centro é o fenômeno científico, não mais o objeto que gera aquele fenômeno, né? Mas também essa questão de meter a mão na massa, né? Que a gente fala essa expressão da mão na massa, que também é uma discussão no campo do ensino, também estava acontecendo, isso está acontecendo em paralelo, né? E é um pouco isso que acaba acontecendo. E hoje a gente vê muitos museus que se utilizam, inclusive os museus de história natural, com uma linguagem às vezes diferente, porque realmente nesses museus o objeto ainda é muito importante, né? No processo, que em geral esses museus são museus com coleções, com pesquisa, né, os museus de história natural, diferente muitas vezes dos museus interativos, em que eles estão mais para o que a gente chama de centro cultural, né, que necessariamente não tem coleções, né. É claro que hoje a gente tem muito híbrido disso tudo, né, às vezes no mesmo museu tem exposições mais interativas, a gente for pensar lá no Science Museum, ou no próprio Museu de História Natural de Londres, aqui me ocorreu agora, que tem coisas super interativas e tem coisas super baseadas no objeto ali, né, natural. Enfim, então acho que tem toda essa questão da interatividade tem muito a ver com uma determinada forma de entender como é que se daria o processo de aprendizagem, que também depois foi criticada, né? Então hoje a gente também já está aí, o pessoal fala de primeira geração, segunda geração, terceira geração de museus de ciência e tecnologia e hoje já se fala numa quarta, numa quinta, né? Então é um pouco essas relações tanto com o conhecimento científico, né, mas também com o público na perspectiva do papel da aprendizagem, né, e de outras possíveis experiências, né. Eu acho que você até tem uma pergunta aqui que você fala da diferença, né, vocês falam da diferença entre os museus de ciências e os outros museus. Eu acho, a minha sensação, pela minha experiência de trabalhar com formação de educadores, formação de mediadores de diferentes tipologias de museus, eu acho que tem uma questão que é esse compromisso com os processos de aprendizagem conceitual, né? Ainda isso já mudou muito, mas ainda existe uma expectativa ou um debate muito grande entre se as pessoas aprendem ciência quando visitam um museu de ciência. Existe uma expectativa que isso aconteça ainda presente, né? E várias pesquisas tentando responder essa pergunta, né? Só que todas as tentativas de responder também dependeram ao longo do tempo de qual teoria você estava usando para poder explicar o que é aprendizagem, né? Então, essa resposta é uma resposta que está sempre em aberto, né? Porque vai sempre depender de como é que você está entendendo esse processo de ensino-aprendizagem. Eu queria perguntar uma coisa, mas não é para Marta, é para a gente. A gente tem um episódio com Pauline, não é? Que ela fala sobre museu de escola. Museu pedagógico. É isso, museu pedagógico. Uhum. E ela fala que os professores levavam, não era isso? Quer dizer, era alguma coisa assim, se levavam no museu, tipo, amostras, coisas do tipo, e traziam para a escola. Não era? Alguma coisa assim? Não, é que ela falou disso. Se eu não me lembro, se eu não estou enganado do episódio específico, ela falou sobre um museu da cidade onde ela nasceu, morava, se não me engano, e tinha vários daqueles. Tipo um monstruário com insetos, com pedras. Foi mais ou menos isso que eu imaginei. Sim, que eram vendidos como material didático aos professores no começo do século passado. Eu só esqueci o nome deles agora. E eu só queria comentar
comentar que eu gostei que a professora Marta comentou sobre o Museu Exploratório de São Francisco, porque eu só fui descobrir que foi o Frank Oppenheimer que produziu ele depois que eu assisti o filme do Oppenheimer. Então eu fiquei tipo, opa! É o irmão, né? Oi? Foi o irmão dele. Foi o irmão dele, isso. E foi o Frank. E o Frank também trabalhou na construção da bomba, se não me engano, não foi? Sim. Eu fui assistir o filme todo pra saber se apareceu alguma coisa sobre o Museu de Ciência, mas não aparece. Não aparece. Só aparece aquela trama lá de é comunista, que não sei o que lá. Então, decepcionou um pouquinho nessa parte. A ciência sendo polêmica também, né? Tem que ser, né? Se a gente quiser dar um pulo, é isso que eu defendo hoje. Gostamos de polêmica por aqui, desde que todos se sintam confortáveis em lidar com a polêmica. Desde o antivax, no início do episódio. A crítica da polêmica e da controvérsia é causar desconforto. Então, professora, a gente falou bastante sobre construção de processos de aprendizado e dependendo de qual referencial, né, de aprendizado que a gente está tratando, isso também pode ser questionado, mas, enfim, você pode comentar da sua experiência quais estratégias que você observa, né, as estratégias de mediação que são mais bem-sucedidas considerando a variedade de públicos, níveis de conhecimento das pessoas que frequentam os museus de ciência, né? E aqui fica um parênteses, museu de ciência é variado, né? Então, até você falou agora, esse teu finalzinho me pegou, o Museu de Ciência variado. O que é ser variado? Vai, fala um pouquinho. Sim, te ouvindo, falando né, das trajetórias do que a gente entende por museu de ciência, e aí tem não vertentes, mas faces da ciência que se mostram de várias maneiras nesses museus. Então, tem a zoologia, se eu posso dizer isso, é um tipo de museu de ciência, né? Tem as tecnologias, tem geologia, tem, enfim, várias gias que, de alguma forma, compõem os museus de ciência, né? Até o museu do moço que fez a bomba lá, como é que é o nome do museu? Ele é um museu exploratório. Tem o seu perfil também, então não quer dizer que você vai entrar num museu de ciência, você vai encontrar qualquer tipo ou todos os tipos das áreas da ciência, né? Há uma seleção dos assuntos, né, que os museus de ciência podem tratar, a depender do enfoque que eles têm. Foi isso que eu quis dizer. Tudo bem? Não, faz sentido. Você estava falando exatamente da variedade dentro dos museus de ciências, né? Isso. Eu até chamei a atenção disso, porque tem toda uma discussão também de ciência, o que é ciência, o que entra na ciência, o que está fora da ciência, né? E uma reivindicação correta, né, dos museus das humanidades e das áreas sociais, que também são conhecimentos, são ciências, né? E acaba que a gente só fala de ciência quando está pensando nessa área das ciências naturais, né? Mas, de qualquer maneira, é isso. Acabou, enfim, vamos entrar nessa discussão, mas é fato que a maior parte, quando a gente está falando de museu de ciência, em geral, a gente está se referindo a essas áreas que você falou. Por isso mesmo como essas áreas não são únicas, né? Ou não são todas iguais, então também isso faz com que esses museus variem muito nos objetos que tem, nas coleções, nas formas de expor, né? E tudo mais. E eu acho que aí também é importante, eu estava falando da relação, que a gente vai responder a pergunta se aprende ou não em museu, dependendo da teoria de aprendizagem que você trabalha, né? E essa pergunta, ela acaba sendo muito forte nos museus, apesar de que hoje, assim, a gente já tem um certo consenso, né, de que a aprendizagem que acontece no museu, ela é parte de um processo mais amplo, que você pode até tirar uma fotografia, né, daquilo que está acontecendo naquela experiência específica, mas que ela é parte, mesmo sendo público familiar ou um indivíduo adulto ou público escolar, a visita ao museu sempre é parte de um processo maior, né? Então, eu acho que hoje as pesquisas já ficam mais antenadas, né, de não se cobrar ou não se pretender dar uma resposta muito universal do que está acontecendo, porque tem vários outros fatores que vão influenciar esse processo. Mas a ideia hoje é muito mais entender o que de especificidade dessa visita que vai, vamos dizer, colaborar nesse
processo de aprendizado, de relação com o mundo. E outra coisa que passou também a ser bastante valorizada é a dimensão de entretenimento, de fruição, que também acontece nos museus de ciências. Eu acho que nisso, os museus de arte, por exemplo, essas dimensões estavam sempre mais colocadas, mais presentes, mais reivindicadas, né? Então é um pouco aquela ideia de que ciência não pode ter emoção, né? A coisa da neutralidade da ciência, e que isso também cada vez mais está sendo colocado em xeque, né? Essa ideia de objetividade, né? E tudo mais. Então hoje a gente já vê outras expectativas em relação ao público que vai frequentar os museus de ciências. E isso tem tudo a ver com a forma com que a mediação vai acontecer também, né? Eu não falaria, você perguntou assim, algo do tipo, como é a melhor mediação, não foi exatamente o que você falou, mas assim, uma coisa que fosse, né, como funciona, né, para dar certo. E eu acho que essa pergunta também não dá para generalizar, né, porque vai depender também o que você está querendo do ponto de vista do processo educativo, né? Então, se o museu ele está preocupado com a correção conceitual, né, com que não seja falado nada errado e que as pessoas entrem em contato com os conceitos, né, os conteúdos da ciência, em geral esse tipo de mediação vai estar mais centrado na fala do mediador, né, e na relação com a exposição, né? Agora, se é um museu, por exemplo, né, que acha que a visita é um lugar de levantar perguntas, é um espaço de diálogo, é um espaço de colocar dúvidas, né? Então, aí já faz mais sentido uma mediação que seja mais uma perspectiva dialógica, né? Uma perspectiva de mais provocar com que o público faça perguntas sobre aquilo que está sendo apresentado, né? Seja um fenômeno, seja um objeto, seja as duas coisas juntas, né? E aí eu acho que então a mediação ela também tem uma relação direta com a concepção de ensino-aprendizagem do museu, né? Mesmo que essas concepções não sejam necessariamente assumidas pelo museu. Eu logo que comecei a ser professora na Faculdade de Educação, uma iniciação científica de uma aluna, da pedagogia até, um trabalho bem bacana, e a gente analisou as propostas educativas de museus diferentes, com perspectivas diferentes de educação. E a gente começou a tentar ver se as tendências pedagógicas relacionadas ao ensino de ciências estavam presentes também nesses museus, né? E aí a gente chegou a uma conclusão meio estranha, que era assim, todas as tendências estavam em algum momento, em algum documento do museu. E aí, assim, isso quero dizer, todas eram das mais tradicionais perspectivas de ensino-aprendizagem às mais construtivistas ou mais, vamos dizer assim, preocupadas com as relações com o contexto social e político. E aí a gente começou na verdade, a se perguntar, até uma coisa estranha, né? Assim, porque são perspectivas antagônicas muitas vezes, mas por que o discurso a documentação do museu, por exemplo, passa por elas, né? E a minha hipótese para isso é que, no fundo, o museu não tem uma concepção, não é que, assim, não tem no sentido de que ele não tem assumido, não foi uma coisa que foi refletida, não foi uma coisa que foi pensada, né? A gente costuma brincar que os museus não fazem, os setores educativos dos museus não têm o PPP, né? Que é o projeto político-pedagógico, né, da escola, né? Aliás, eu sei de um museu hoje em dia que tem, que é o Jardim Botânico, na verdade, o Jardim Botânico de Juiz de Fora. Se entrar no site, você está lá, o PPP deles, eles usam essa terminologia, né? É a única experiência que eu vi até hoje disso, né? Mas é interessante isso, porque eu acho que muitos museus não têm uma reflexão sobre isso, então eles vão meio nas ondas, sabe? Assim, não, é importante fazer isso, então vamos colocar isso no documento, vamos colocar isso, né? E a mediação também fica meio a deriva desses movimentos que o museu vai fazendo, dessas perspectivas que ele vai assumindo, né? Então eu acho assim que não existe uma mediação bem sucedida, assim, genérica, entendeu? Eu acho que existe mediações em que você dá conta dos seus objetivos, e quanto mais consciente você esteja desses objetivos, aí eu acho que ela vai ser bem sucedida, porque você conseguiu fazer aquilo que você esperava, né? Agora, se você não sabe muito bem o que você quer, o risco de fazer uma mediação também que não coadune com nada é grande, né? Aí. Eu lembro de ter lido num volume que foi produzido pela Fiocruz sobre mediação em museus de ciência, né? Justamente esse ponto que se levantou, professora, a depender do objetivo, mas era como se fosse uma apresentação, a parte desse texto apresentava que, a depender da exposição, o público espera receber informações, então
não é tão interativo assim, é mais informativo, né? E, enfim, sei lá, porque se sente distante do assunto, ou porque acha que não sabe o suficiente, não sei. Lá no texto eles detalham mais. E eu também fiquei pensando nesse tipo de mediação e até de responsabilidade institucional de museus de ciência, por exemplo, em tempos como a gente teve na pandemia, né, recentemente. Ou seja, em conscientização da importância de lavar a mão, por exemplo, para não ter contaminação, ou de tomar vacina, ou de não deixar o potinho da planta ficar cheio de água para o mosquitinho da dengue não se proliferar. Fiquei pensando bastante nisso, né? E querendo ou não, são formas de comunicar do museu, também podem entrar a depender da interpretação, né? Como a gente está dizendo aqui, podem ser encaixadas como formas de mediação do museu para com os seus públicos, né? Enfim, fiquei pensando nisso. Eu queria comentar que eu fiquei pensando num negócio que eu também, foi num dos textos também, lembrei, que fala sobre a questão de que há na escola uma descontextualização, alguma coisa assim, uma desumanização da ciência. E aí, assim, né? E eu fiquei pensando como que o museu, nesse processo também tá. E como a mediação, que é basicamente lidar com o ser humano, né? O ser humano em relação ao meio, em relação ao conteúdo e tudo mais. E a ciência nisso, né? Se há essa desumanização nas escolas, como que nos museus a gente traz isso, né? E tem tudo a ver com o que a Má falou, assim. Porque a questão é humana. Dengue é humana, vacina é sobre a gente se manter vivo, né? Então, como que a gente traz, em contexto museológico, em contexto de educação museal, essa humanização à ciência, né? Ou a assuntos ligados à ciência que são tratados dentro desse museu, ou a partir de linguagens museológicas, como que isso se dá, assim? Mas é exatamente o que acho que o professor falou, não tem uma fórmula mágica de como fazer, né? Porque também humanos são contextuais, são diferentes uns dos outros e tudo mais. E a mediação é sobre tratar pessoas diferentes de formas diferentes, ainda mais a mediação acessível, né? Enfim, eu sempre dou umas viajadas assim, tá, professora? É uma coisa comum no meio do episódio, assim, ligar várias coisas na cabeça, mas faz sentido, tá? E como que é interessante a gente tentar realmente escrever sobre, produzir ciência sobre como ensinar ciência, ou como ensinar não, né, mas como tratar ciência, que é uma coisa totalmente desumanizada dentro do espaço museológico, dentro da museologia social, que é trazer foco à pessoa, à sociedade e ao papel social do museu na sociedade, né? Como é um jogo muito interessante, tem muita coisa para estudar aí neste meio. Juliana abriu um portal, né? Não, sempre, às vezes eu amei. É um portal bem profundo, complexo. Sem dúvida, eu vou aproveitar um pouco disso que você trouxe, vou passar por alguns pontos que eu acho legal e também acho que já vou entrando aí nos outros temas aí da nossa conversa, né? Que eu acho que por um lado, quando você fala dessa coisa da desumanização da ciência, quer dizer, a ciência, a gente falou aqui do Oppenheimer e tudo mais, né? É exatamente assim, né? Nos anos 50, 60, a ciência é colocada em xeque, né? Exatamente pelos impactos, né, que determinados conhecimentos ou tecnologias desenvolvidas a partir do conhecimento científico começam a trazer problemas também para a sociedade, né? Então vai desde a bomba até a questão de poluição, né? Então não à toa nos anos 60, 70 também cresce o movimento ambientalista, né? Então na verdade, né, uma preocupação mais ou menos desde este período, claro que tem coisas bem anteriores a isso, mas é mais ou menos nesse período que socialmente a ciência é colocada em xeque, né? E isso só vem aumentando, né, no sentido de que primeiro mostrar essa ciência como parte da cultura humana, né, como parte de um processo, né? Então todas as discussões sobre o cientista que é Deus, né, que está no pedestal, né, isso começa a colocar. E um dos elementos que tem sido muito forte e tem dado continuidade e aprofundado nessa discussão é do que a gente chama de natureza da ciência, né? A ideia de como é que a ciência é feita, né? Existe um certo consenso no campo da educação e da divulgação científica
científica, que é importante as pessoas entenderem como a ciência é feita, exatamente para o mito da ciência como verdade, né, como algo fechado, como algo que não tem polêmica, que não tem conflito, que não tem, né, algo que depende de aspectos econômicos, sociais, de ideologias, né? Então isso a gente vem defendendo, né, o campo, né, mas tanto o pessoal da história, filosofia, sociologia da ciência, como as áreas de educação e divulgação científica e logo os museus de ciências também vem trazendo toda essa discussão, né? E hoje algumas estratégias vêm sendo pensadas, apesar de serem muito desafiantes, né? E que tem muito a ver com a questão da mediação, né? Estou entendendo também a mediação como esse lugar, né, humano, né? Apesar de que eu acho que também a gente pode falar de mediação quando a gente está falando, por exemplo, de uma visita de uma pessoa que não é mediada no museu, que não tem guia, né? Na hora que ela está se relacionando direto com a exposição, e a exposição também foi pensada como um instrumento de mediação, né? Como um instrumento de comunicação, de educação, né? Então também existe mediação mesmo que não tenha ser humano ali entre o visitante e os objetos de conhecimento, né? Mas quando a gente fala de mediação em geral, a gente está colocando aí o ser humano nessa jogada, né? E esse ser humano, eu teve uma hora que você falou assim, você, Juliana, falou alguma coisa assim, ensino? Não é ensino. Eu defendo que é ensino, sim. Eu acho que no museu, na escola, acontece ensino e acontece aprendizagem. E por que eu defendo que é ensino? Porque eu estou usando uma concepção de ensino que tem a ver com a relação entre conhecimento, uma pessoa que media esse conhecimento e uma pessoa que vai entrar em contato com esse conhecimento por esse mediador, né? A gente chama isso de sistema didático, e isso também tem no museu. Então, nesse sentido, existe um processo de ensino no museu, entendeu? Agora, é claro que os elementos que estão no jogo são outros. O tempo é outro, a relação com os objetos é outra, o espaço é outro, né? A linguagem é outra. Então, pode ser até que algumas dessas coisas sejam parecidas, né, em alguns momentos, né? Mas tem todo esse contexto, né, que é diferente de um lugar para outro, né? E quando a gente está pensando na mediação, a gente tem que considerar essas diferenças, né, essas especificidades que são do museu e o mediador se colocar nessa posição de também mediador do conhecimento, né? E quando a gente fala de mediação do conhecimento, a gente está falando sim de processos de intervenções no conhecimento para poder torná-los mais acessíveis, né? Então, o mediador, como professor, ele tem uma ação sobre o conhecimento que tenta tornar ele mais palatável, mais possível de ser compreendido pelo público, né? E ele faz isso a partir de diferentes estratégias, né? Quando ele dá um exemplo do cotidiano da pessoa, ele está aproximando o conhecimento, né? Ou quando ele usa, vocês falaram no começo aqui do podcast, a gente quer atingir um número grande de pessoas, então a gente quer que seja uma coisa, uma linguagem mais acessível, mais fácil. Então, vocês têm uma visão, vocês têm a noção de que público-alvo vocês querem atingir. Vocês vão direcionar a linguagem, né, para que isso aconteça. Então, tem aí um processo todo consciente de comunicação, né, que também deve acontecer com o mediador, deve ser formado nesse sentido, né? E essa questão que eu tinha falado do museu, da ciência, ela hoje está aparecendo, aí eu já junto também com essa questão dos desafios aí que vocês falaram do futuro, né? Desafios e futuro. Eu vejo que hoje os museus de ciências eles têm alguns desafios, mais uma vez, estão sendo colocados em xeque e que alguns deles não têm muita alternativa e, ao mesmo tempo, são muito complicados, muito complexos, né? Então, por exemplo, é com relação a essas coleções que foram adquiridas a partir de violência, epistemicídio, né? Então, assim, tem toda uma discussão hoje, né, que vai para essa direção, né, de pensar esses acervos históricos, né, desses museus mais tradicionais, né, por um lado, e por outro, isso que vocês estão falando aí da museologia social, também tem representantes, vamos dizer, interessantes nessa área de ciências naturais, que são alguns dos ecomuseus, né, que são, por exemplo, né, o Ecomuseu da Amazônia, enfim, a questão da biodiversidade, a questão ambiental, ela está colocada também nos ecomuseus e nos museus comunitários, quer dizer, não é só a cultura, mas é a cultura na relação com o ambiente,
né? Ou ao contrário, não é só a natureza é a sociobiodiversidade, a bioculturalidade, né? São esses os termos que a gente está tentando pensar hoje numa perspectiva mais de museologia social voltada para os museus de ciências, que de certa maneira acabam também implodindo a ideia de ciência, né? Porque até então os museus são muito disciplinares, né? E nessa perspectiva os museus têm que ser transdisciplinares, têm que ser multidisciplinares, né? Então eu acho que os museus podem contribuir muito para essa discussão, né? Mas eles estão tendo que se haver com essas coleções aí desses contextos, né? Eu fiz uma pesquisa no ano passado, eu peguei uma bolsa em Portugal, fiquei lá durante 3 meses e pesquisei Museu de Ciência da Universidade de Lisboa, História Natural e Ciência, e o Museu de Coimbra, da Universidade de Coimbra, né? E uma das coisas que eu fazia era, diante de exposições que tinham objetos oriundos de países africanos ou latino-americanos, então, com certeza, eram objetos de colonização, né? Vindo desses contextos de colonização, e eu perguntava para o público, em determinado momento, eu fazia várias perguntas, em determinado momento que eu falava, eu perguntava se ele sabia qual era a origem daqueles objetos, em geral eles não sabiam, e nem sempre isso estava na exposição também. Numa exposição especial, que é a reprodução do Gabinete de Curiosidades na Universidade de Coimbra, que é uma polêmica danada, aquilo gerou uma confusão danada, né? É isso, né? Os objetos todos estão lá, mas não tem nenhuma identificação, né? Então muitas vezes as pessoas não sabem. Mas aí eu vinha com essa fala, né? Eu explicava, olha, então, esses objetos foram oriundos de XYZ, e diante das discussões hoje sobre repatriação, né? Como é que você se colocava? E uma observação importante é que como esses museus são museus muito de turistas, eu tive pessoas de muitos lugares da Europa e pessoas do Brasil, mas eu entrevistei umas 20 e poucas pessoas em cada um desses museus. Não, em exposições, então mais do que isso, ao todo deve dar umas 100 pessoas, sei lá. Mas o que acontecia mais, eu acho mais? As pessoas, às vezes, falavam, ok, é isso, tem que voltar, né? Mas elas começavam a ponderar, isso que eu acho mais interessante, que é a falar assim, tipo, olha, até pode, mas assim, lá no lugar da onde ele veio, eles têm que saber expor isso aqui, eles têm que ter condição de expor isso aqui, né? Que também é complicado, né? Assim, né? Então, por aí vai. Então, tinha isso, tinham pessoas que diziam que achavam que entendiam esse passado, mas, às vezes, tentando negar que isso ainda esteja presente hoje, às vezes até aceitando que hoje a gente ainda tem processos oriundos, né, de violência, quer dizer, a violência ainda está em curso, né? As pessoas dizendo que também estar ali naquele museu era também uma maneira de contar essas histórias. Enfim, são vários dados que eu tive, né, e a gente está dando continuidade a essas pesquisas em várias vertentes, né? E dos aspectos que a gente tem trabalhado também é com a ideia das controvérsias no museu, né? Então, assim, por um lado, a gente defende, né, a partir de todas essas discussões da ciência, da relação da ciência, né, a gente defende que o museu seja esse lugar do debate, né, esse lugar de cada um colocar seus posicionamentos, de uma possibilidade de uma conversa, de um diálogo que seja respeitoso, que seja, né, a partir de diferentes perspectivas, né. A gente defende isso por um lado, mas a gente sabe também, por outro, que a gente vive aí, como vocês estão falando desde o início aí da Antivaxxers, a gente vive em contextos muitas vezes onde a ciência também tem sido deslegitimada, né? Então, o que é também difícil, né? Porque, na verdade, ela foi usurpadora do conhecimento, né? Então, como é que você trabalha com essa ideia de que é uma ciência que causou violência, epistemicídio, matou, né? Fez de tudo e se considera o único conhecimento válido, né? Muitas vezes se coloca dessa maneira, mas também colocar o outro lado da história, né? De que, na verdade, a ciência não é verdade, ela é fato. Fato é uma coisa que a gente combina, né? Na verdade, a gente combina com uma galera que a gente aceita, é assim que a ciência é feita, né? Então, a gente defende que essas coisas têm que ser trazidas. Mas até no curso que eu dei no MAST para os educadores na semana passada, a gente foi para a exposição para pensar essas questões, como é que a gente podia causar controvérsias, né? E um aspecto que ficou muito forte, né, é que, assim, será que isso é possível numa
mediação, que leva meia hora, 40 minutos, 1 hora no máximo, com pessoas que você não tem a mínima ideia de onde elas vieram, qual é o background delas, que você, para poder mostrar diferentes posicionamentos, você tem que entrar num nível de complexidade do conhecimento, que você tem que explicar porque cada um pensa de uma maneira diferente sobre aquele conhecimento, né? Então, assim, eu não sei se é viável numa mediação. Talvez em outras ações educativas seja possível, né? Então, assim, é isso que eu vejo como desafio e isso que eu entendo que, por outro lado, é o futuro, entendeu? A gente tem que enfrentar isso, sabe? Não tem jeito. Sim, eu fiquei aqui pensando, principalmente depois que você compartilhou sobre a sua pesquisa lá em Portugal, em alguma medida você dá uma abordagem, digamos, decolonial para a sua pesquisa em relação à ciência e à prática dela nos museus? Dá para fazer isso? Já que a gente também comentou que a ciência tem esse lado colonizador, de alguma maneira falando, né? Você tem essa abordagem na sua pesquisa ou está buscando ela de alguma maneira ou não? A gente brinca no meu grupo de pesquisa que a gente deu o giro decolonial. A gente está fazendo o giro, né? Vamos dizer assim. Está girando ainda. Tá girando, a gente está girando. Legal. Acho que agora, sim, vai começar a sair a leva de pesquisas assumindo essas perspectivas, né? Sim, legal. Eu pensei nisso também porque eu li recentemente e eu vi alguns podcasts do Ailton Krenak sobre o conceito dele de florestania e, enfim, como conviver não no oposto de sociedade, mas de cidadania, na verdade, né? Mas, enfim, viver nessas entranhas sem tratar a floresta e entendo a natureza como um todo como algo que deve ser expelido, né, colocado lá de um lado e a gente do outro. E aí eu tenho pensado muito nos discursos decoloniais que cada vez mais adentram os museus, né, como que os museus de ciência têm se apropriado dessas discussões, pensando que o conhecimento, a ciência que a gente importou, né, ela considera uma versão do conhecimento e talvez exclua outras, mas ao mesmo tempo ela é uma combinação de coisas, né, que nem a gente estava comentando aqui, ela é um acordo de alguma maneira. Enfim, também compartilhei uma viagem aqui que me ocorreu agora. O que vocês acham? Muito bom. Olha, não tem mais como não ser decolonial, gente. Morando no Brasil, fazendo o que for, qualquer uma das nossas práticas, eu acho que já tem que enveredar para esse lado, né? Da gente pensar na nossa existência. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Que Marta falou que ciência não é, tipo assim, verdade é uma coisa, ciência é outra coisa. E isso é muito importante, muito atual, porque, né, a gente está numa época de fake news, de coisas acontecendo, coisas sendo cientificamente provadas pelas vozes das cabeças das pessoas, né, que mandam e compartilham informações erradas, e eu acho que também me deu esse insight de que os museus são locais de combate à fake news também, combate ao desserviço nesse sentido, né, de informação científica, e como, mais uma vez, a gente tem uma responsabilidade, quanto pessoas que estão atuando nessa área, de revisar, de rever, de pesquisar, de ter certeza do que a gente está colocando dentro, né, dentro desses espaços, assim, independência de ciência ou não, né? Enfim, também uma coisa que na hora me veio essa questão da pós-verdade, né? Enfim, de como não se bate mais e como a gente também, enquanto pessoas da área da cultura e da área então, a gente tem que também combater isso com informação, com pesquisa. Essa hora da noite a gente entra numa crise existencial, não é mesmo? Então aqui só... Quer comentar, Gu? Quero comentar, na verdade, só complementando o que Gil falou sobre a decolonialidade, né? Então, a gente sempre cai naquela velha questão de, o museu já é uma estrutura colonial, como é que a gente vai decolonizar essa estrutura? Eu acho que o Brasil vai fazer, assim, puxando a sardinha do Brasil de novo aqui, como a gente já fez nos 2 últimos episódios, a gente falou muito bem do Brasil, na questão dos nossos estudos em educação museal, que em relação a alguns
alguns outros países, principalmente países europeus, são estudos avançadíssimos, né? Então acho que o grande desafio da museologia na parte da decolonização do museu é isso, tirar o museu desse local de exposição dos troféus, né, de guerra, dos troféus do empilhamento, dos troféus de invasão, e começar a fazer um museu de ensinamento mesmo, um museu de ensino, museu de experiências. Então acho que nosso grande como é o nome, combate do decolonialismo para os museus, eu acho que tem que ir muito para esse foco também, deixar de ser esses lugares de exposição de objetos mesmo e ser um local de aprendizado e de compartilhamento. O Gu salvou a crise existencial que eu tava entrando. Enfim, queridos, quer comentar mais alguma coisa, professora? Ou podemos caminhar para o fim da nossa conversa de hoje? Não, só assim, né, um pouco, assim, é isso mesmo, a gente está nesse caminho. Eu acho que realmente no Brasil hoje, né, a gente não pode mais ficar longe desse debate, né, de trazer esses elementos para nosso cotidiano, seja como cidadão, seja como atuação profissional, né, e pesquisador também, né. Então, essa foi uma das razões da gente estar se propondo a fazer o giro, né. A gente, na verdade, isso veio de crises, como todo mundo na pandemia, e sabe para que serve tudo isso que a gente está fazendo, e um pouco nessa perspectiva a gente começou a retomar Paulo Freire, e todo mundo, na verdade, né, acho que não foi uma coisa isolada, óbvio, foi uma coisa que todo o contexto, né, estava levando para isso, e também uns encontros interessantes, porque, na verdade, já existe, mais uma vez, a área de ensino de ciências, já tem uma discussão avançada, que é latino-americana, de pensar as questões das relações entre ciência, tecnologia e sociedade, ambiente, da perspectiva latino-americana, e já tinha uma literatura que eu, por exemplo, não conhecia e que era da minha área, né? Então eu começo a me aproximar disso, me apropriar disso, e quando eu faço isso, as pessoas já estão dialogando com as questões de decolonização, né? Já está rolando isso, e eu pego esse carro já andando, né? E me interessa, é o que a gente está fazendo, né? Colocando assim um pouco essas questões, né? Trazendo esses autores, né? Quando eu fui para Portugal, eu fui para o Centro de Estudos Sociais, né? Então eu fui para um lugar que trabalha com a ideia das epistemologias do Sul, né? Então eu trabalho, né? Até hoje a gente tá fazendo coisas juntas do trabalho, né? Com a professora Maria Paula Menezes, né? Que ela é moçambicana, né? Do SES, mas ela é original de Moçambique, enfim, né? E é uma socióloga, e ela a gente fez, ela me supervisionou nessa pesquisa, né? Vamos dizer assim. Então eu estou imprimindo esses olhares, né, na perspectiva, seja de pensar o conhecimento a partir do Sul global, dos SUS, né, vários SUS que a gente tem, e trazendo uma ideia de um trabalho de denúncia, mas que traga algum anúncio, né, que foi o que você falou no fundo, né, Marina, e para o Gustavo, né, que ele trouxe para a gente aqui algum anúncio, né, e eu acho que é isso, assim, eu acho que fake news sempre vai existir, né, e se a gente começar a achar que a gente não pode colocar a ciência em xeque, porque pode ser fake news, eu acho que a gente dá pano para esse contexto que está aí até hoje de desigualdade e de epistemicídio e tudo mais. Quer dizer, eu acho que é um risco que a gente vai ter que correr, me parece isso, não tem muito jeito, né? A gente vai ter que apostar em fazer esse tipo de, aí no caso dos nós museus, né, de fazer esse tipo de ação educativa de uma maneira competente e qualificada, né? Porque não é muito complexo trabalhar com essas questões mesmo dentro de museu, né? Inclusive se perguntando se é em todas as ações educativas do museu que a gente deve trabalhar desse jeito, né? Então também eu acho que a gente tem que saber os limites de determinadas práticas pedagógicas nos contextos que a gente atua, né? Mas é um pouco isso. Acho que já está bom. Perfeito. Podemos encaminhar a conversa para o momento das indicações? Certo? Alguém quer começar indicando alguma coisa? Gustavo indica. Bora. Então, queridos ouvintes, eu vou convidar vocês a visitarem museus de ciência, né? Eu vou deixar a indicação aqui de um museu que, na verdade, é 3, que é o Museu da Energia, da Fundação Energia e Saneamento, se eu não me engano. Eles têm 3 unidades. Uma unidade fica em Itu, outra unidade em São Paulo e outra em Salesópolis. A de Salesópolis eu nunca consegui visitar por conta
de tempo mesmo, mas quero muito ir visitar, porque é uma usina ainda em atividade, então acho muito interessante. Deixa aí a recomendação dos museus de energia, e visitem museus de ciência na sua cidade também. Em Recife tem lá o Espaço de Ciência, se eu não me engano, é entre Recife e Olinda, que eu não consegui, infelizmente quando eu estive lá eu não consegui passar, por conta de agenda, mas eu tô louco pra visitar, porque é um espaço gigantesco, tem bastante coisa legal, assim, pelo que eu vi nas publicações, eu quero visitar lá, e visitem museus. Eu posso me meter nessas dicas aí? Pode. Claro! Que você falou dessa coisa de visitar museu, eu me lembrei do guia, né, de centros e museus de ciências, tá online, eu até coloquei aqui o link para vocês, mas acho que vocês devem, não sei, vocês já conhecem, enfim, é a última versão desse guia de museus e centros de ciências do Brasil e da América Latina, né, nesse aí eles ampliaram também para América Latina, então acho que é bom que as pessoas saibam que isso que é fácil de ter acesso a isso, né, pode dar download, né, e conhecer um pouquinho aí de museus espalhados por esse território aí latino-americano. Eu vou deixar na descrição do episódio aqui, então quem estiver ouvindo, pode ir na descrição lá que vai estar o link bonitão para vocês clicarem e ir direto pro guia. Posso fazer a minha indicação também? Eu vou indicar esse volume da Fiocruz, que eu citei anteriormente, chama Diálogos e Ciência, Mediação em Museus e Centros de Ciência. E aí traz, enfim, uma coletânea de textos de várias personas, bem interessante, depender do que te interessar mais. Você pode ali escolher qual texto você quer dissecar primeiro, já que estamos falando de ciência. Mas é interessante porque aqui fala um pouquinho de tudo do que a gente tratou, né? Então, um contexto histórico dos museus de ciência, se os educadores, eles são, enfim, devem explicar mais do que promover outro tipo de interação / mediação. Tem a questão do hands-on, e aí, enfim, tem várias coisas interessantes aqui, várias perspectivas. Acho interessante deixar como indicação para nossos queridos ouvintes museanders. Perfeito? É isso? Você estava falando da Fiocruz, né? Comecei a pensar que realmente uma coisa legal que a Fiocruz tem muito material disponível, né, para download no site, então acho que é uma dica boa. E aí aproveitei para fazer uma propaganda do grupo de pesquisa, né, do site do grupo de pesquisa, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa e Educação Não Formal e Divulgação da Ciência, né, o GENF. A gente está com 20 anos, fizemos 20 anos ano passado, né, e a gente procura, né, a gente sempre foi um grupo de estudo, pesquisa, mas também de produção, né, de materiais. Então, além das teses, dissertações, está lá livros e outros tipos de materiais que a gente já produziu também nessa linha da educação museal. É isto. Maravilhoso, maravilhoso. Se quiser, inclusive, gravar um episódio sobre o grupo de pesquisa, estamos aqui. Opa, bora! Agradeço sempre a presença dos ouvintes. Eu sempre acho que tem ouvintes imaginários aqui para me ajudar a conversar com a audiência. Estratégias aqui. Enfim, obrigada, museanders, por terem nos escutado até o presente momento desse episódio. Agradeço sempre meus colegas que estão aqui, a digníssima, maravilhosa ruiva cobreada do nosso Brasil. Obrigada, Ju. Eu que agradeço todos os dias de noite, quando coloco minha cabeça no travesseiro, falo, meu Deus, ainda bem que eu faço parte da Museando, que eu tenho essa oportunidade de conversar com Marta Marundili, com Marina Gouveia e com Gustavo Nascimento, cara, todo dia ainda com os museanders. Não, aí é muita alegria para uma pessoa só, gente. Muito obrigada, realmente, obrigada, professora. E nunca, tô abrindo uma exceção porque Marina chamou de professora, eu acho, não foi, Igor, também. Eu sempre, quando me dá aula, uma vez, pode ser uma hora de aula, é professora pro resto da vida. Vou considerar esse episódio um pouco isso, eu vou começar a te chamar de professora também. É um super elogio, né? Muito obrigada, professora, por ter topado estar aqui com a gente, e venha para falar sobre o grupo de pesquisa e sobre o que mais quiser. Estamos aqui. Estendo a minha alegria de conversar com Gustavo Nalva. Muito obrigada, Gu. Eu que agradeço aqui, um episódio especial. Marta, muito obrigado também. Eu só vou chamar de professora daqui pra frente. Já tava chamando antes. Muitíssimo obrigado. E foi um episódio muito especial. Eu fiquei quietinho aqui porque eu fiquei pensando e matutando na cabeça. Falei, interessante.
interessante, dá pra sair várias conversas daí, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. E, finalmente, muito agradecida à professora Marta por ter aceitado estar aqui conosco. É realmente uma honra recebê-la aqui, e a casa e os microfones sempre abertos para quando você precisar divulgar, enfim, conversar sobre um assunto, quiser propor aí uma discussão, estamos aqui disponíveis, tá? Muito obrigada mesmo pela presença hoje. Obrigada a vocês. Eu gostei da fala do Gustavo, que ficou mais pensando e fazendo perguntas do que falando. É isso que é bom para o professor, né? Acho que todo mundo, inclusive os ouvintes, saem daqui com muitos pensamentos para pôr ali no travesseiro, igual a Ju faz, para lidar com eles em algum momento e seguir, enfim, encontrando mais perguntas pelo caminho, né, professora? Isso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por mais esse episódio. E a mediação e os museus de ciência, os museus e a Museando seguem vivos. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!